Sim, é verdade. Vamos falar de novo dela. Vamos falar aqui sobre a reforma tributária. Essa semana, um entendimento entre Rodrigo Pacheco, Arthur Lira e Paulo Guedes para fazer o tema avançar no Congresso já está de fato, é preciso admitir, rendendo frutos. Muito mais que definições exatas de quais mudanças serão implementadas, as principais definições entre eles foram estratégicas. Isso mesmo, olha só. Senado e Câmara dos Deputados dividiram ali o bolo da reforma tributária entre as duas casas legislativas para fazer com que o processo vá avançando, mesmo que de forma fatiada, separada. Essa divisão também inclui um cronograma de tramitação, olha só isso, ou seja, quais temas serão prioritários e devem ser votados logo, deixando ali assuntos mais espinhosos, como a própria volta da CPMF, por exemplo, mais para frente. Além disso, o governo também começou a ceder e aceitou fazer algumas alterações na sua proposta, para que as negociações possam avançar na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal e assim finalmente destravar a reforma tributária. Paulo Guedes, durante a sua fala na última terça-feira, dia 25 de maio, em um evento do BTG Pactual, disse que o governo iria apostar em uma reforma tributária simples ou, em suas próprias palavras, o que dá para fazer. Segundo o ministro da Economia, apostar em uma reforma simplificada vai de fato reduzir consideravelmente a quantidade de opositores a ela. E desta forma o projeto vai conseguir finalmente avançar. Vamos conhecer então quais são essas mudanças que estão sendo desenhadas e como isso vai interferir no seu bolso. Isso mesmo, no bolso de você que está aqui nos acompanhando. Olha só, a unificação do PIS e COFINS, primeiro ponto. Uma das dificuldades que o governo tem enfrentado no projeto de unificação do PIS e do COFINS é o setor de serviços, que teme, de fato, um aumento na sua carga tributária. Essa resistência levou o governo a rever o seu projeto. Antes, a proposta enviada pelo governo ao Congresso Nacional era criar um novo imposto chamado Contribuição sobre Bens e Serviços CBS, unificando PIS e COFINS com uma alíquota única de 12%. O problema é que, hoje em dia, segmentos como o de serviços não possuem despesas de produção para deduzir, podem optar pelo recolhimento de 3,65% de PIS e COFINS. Essa opção não estaria mais disponível na proposta de alíquota única de 12%. Então, para tentar corrigir essa distorção, os técnicos do Ministério da Economia, muita atenção, decidiram voltar atrás, olha só, e já pensam na criação de duas alíquotas diferentes, sendo uma delas inferior abaixo dos 12%, justamente para abranger aí os setores que seriam mais prejudicados com a tal da alíquota única. Tributação de dividendos. Então, o segundo ponto aqui é a tributação de dividendos. Outra novidade, então, a ser incluída no projeto que cria a CBS é a redução gradual do imposto de renda das empresas, que hoje está em 15% para 12,5% em um primeiro momento e depois para 10%. Paulo Guedes disse que a intenção é que as empresas reinvistam o lucro e paguem um imposto corporativo mais barato. O ministro também prometeu a redução gradual dos impostos. Abre aspas aí para o que disse Paulo Guedes. Olha só, abaixa 2,5%, o corporate tax, como ele chamou ali o imposto corporativo, no primeiro ano. Depois baixa mais 2,5%. Isso sinaliza que, se for reeleito, continua baixando. Nós vamos baixar impostos. Fecha aspas. Para compensar a redução de receita, o governo propõe a instituição da taxação de dividendos em 15%. A princípio, podendo chegar a 20%. Lembrando que hoje em dia os dividendos não são taxados. Paulo Guedes explicou o seguinte sobre isso. Olha só, abre aspas. Tirou da empresa? Veio por dividendo? Opa, conversa aqui comigo. O funcionário pagou 27,5% e você não vai pagar nada? Está achando que é assim a vida? São coisas simples que todo mundo vai entender. Menos regressividade. Reduz os indiretos, aumenta um pouco o direto. Mas aumenta no lugar certo. Aumenta na física. Reduz a corporate tax, o imposto corporativo. Agora vamos falar de outras medidas.
além do que eu pontuei aqui, está na pauta temas sobre a reforma tributária que deverão ser votados pela Câmara dos Deputados. E aí são os seguintes temas, olha só. O fim do IPI, exceto para produtos específicos, tais como cigarros, bebidas e automóveis. A redução ou mesmo o fim das isenções tributárias de determinadas aplicações financeiras, como alguns tipos de previdência privada e isenções de letra de crédito e certificados de recebíveis dos setores imobiliário e do agronegócio. Nesse ponto aqui, o objetivo de reduzir essas isenções, segundo o próprio ministro Paulo Guedes frisou, é evitar criar novos impostos. Ele disse que é melhor acabar com algumas isenções. Abre aspas novamente para Paulo Guedes. Senão, daqui a pouco, vem imposto sobre grandes fortunas. É melhor o cara pagar um pouquinho onde está isento, o cara recebe chamado private banking, no final do mês, quer mais 100 milhões de letra X porque é isento? Pô, tem que ter vergonha. Paga o imposto aí, feito todo mundo paga. Fecha aspas. E a etapa final, que é a alteração do imposto de renda das pessoas físicas, bem como a criação de um novo imposto sobre as transações digitais, chamado por muitos de uma nova CPMF. Paulo Guedes aposta todas as suas fichas nessa proposta para promover a desoneração da folha de pagamento e assim avançar com o projeto Carteira Verde e Amarela, que permitirá contratações sem as devidas contribuições previdenciárias e também recolhimento de FGTS. Assuntos que irão ter alterações constitucionais ficarão a cargo do Senado Federal. Fazem parte desta lista de alterações que mexem tanto com impostos estaduais, que é o ICMS no caso aqui, como com o imposto municipal, no caso aqui o ISS. Como são mudanças que exigem, nesse caso aqui, ICMS e ISS, como são mudanças que exigem a aprovação de propostas de emenda constitucional, que possuem um rito de aprovação mais complexo, mais longo e tudo mais, é bem provável que essas mudanças fiquem somente para depois das eleições. Outro tema que ficará a cargo do Senado é a renegociação de dívidas tributárias. Paulo Guedes também comentou este assunto. Olha só, abre aspas novamente para Paulo Guedes. A gente dá desconto de 70%. O cara paga, está reativado. Fechou o restaurante? Está devendo 200 mil reais. Não pode abrir de novo. Restaurante quebrou, não tem dinheiro nenhum. Paga 10 reais e não chateia. O maior pode pagar um pouco mais, tem um deságio menor. Segundo o ministro, desta forma é possível adquirir um passaporte para um país novo, com impostos simples, com alíquotas um pouco mais baixas. E então, para você que nos acompanha, o que você achou desses pontos da reforma tributária e das ideias do ministro Paulo Guedes? Será que vai funcionar? Pois é, comenta aqui embaixo deste vídeo o que você achou. Será que isso vai dar certo? Será que no final das contas vamos todos pagar mais impostos? No mais, tem um pedido adicional para você que chegou até aqui neste vídeo. Peço que deixe o seu like, compartilhe estas informações. E além disso, claro, como sempre, um pedido clássico aqui, olha só, se inscreva em nosso canal e ative o sininho aqui das notificações, não sei se fica desse lado ou desse, fica por aqui, ok? Para não perder nada do que a gente vem publicando por aqui. Então se inscreva e ative as notificações. Assim sendo, me despeço desejando um lindo e verdadeiramente abençoado dia. Cuide-se e cuide os seus. E lembre-se, tudo vai ficar bem. Sabe por quê? Porque Deus está no comando sempre. Valeu, forte abraço, tenha um excelente dia.